Olá, alunos do quarto e quinto semestre do curso de Agronomia da Unopar, disciplina de Ciência do Solo, Física e Conservação do Solo e da Água. Hoje a gente vai comentar um pouco da aula atividade número 2, do dia 24 de março de 2020, tá? Então, foi questionado nessa teleaula, para falar a verdade, é uma reflexão, uma leitura e uma reflexão, tá? Dos custos de degradação de um solo por um processo erosivo, tá ok? Então, o questionamento que é feito aqui na aula atividade é o seguinte: quanto custa a degradação de um solo agrícola pela erosão? E é possível estabelecer e definir esse custo? Tá? Muitos pesquisadores estão trabalhando para responder essas perguntas e oferecer ao mercado agronômico uma forma de internalizar esse custo e talvez propor medidas punitivas aos agentes que não previnem o surgimento do processo erosivo e, consequentemente, da degradação do solo. Então, foi deixado aqui um artigo disponível no Cielo, tá? Com o tema Valoração Econômica dos Efeitos Internos da Erosão, Impactos da Produção de Soja no Cerrado Piauiense. Tá? Então, esse artigo, ele trata-se da mensuração econômica dos custos internos da área de produção de soja, tá? No Cerrado Piauiense. Então, ele pegou como referência duas safras, a safra agrícola 2000-2001 e 2007-2008. Então, a metodologia foi levantamento bibliográfico e estatístico dos dados que já tinham publicados, né, sobre isso. E a aplicação do método de custo de reposição de nutrientes. Porque num processo erosivo são perdidos nutrientes, né, então são carreados junto, por exemplo, com uma erosão hídrica, né, então são carreados os nutrientes. Então, ele faz um cálculo, levando em consideração a quantia de fertilizantes que são carreados, os preços dos fertilizantes na época, o custo de aplicação, o custo da fixação biológica de nitrogênio, porque na soja a gente não aplica nitrogênio via fertilização, né? Então a soja é capaz de realizar a fixação biológica, o preço total da produção agrícola e a redução da produtividade de longo prazo devido à erosão. Então, através desse método, desse cálculo que está aí no artigo, né, vamos ler o artigo e refletir sobre isso. Então, ele fazendo o levantamento desses dados e esses cálculos, ele chegou à conclusão que os custos de reposição eles foram muito expressivos, chegando próximos de 3% do valor total de produção de soja. Tá? Então, na safra 2000-2001, os custos por hectare foram de R$ 22,96 e R$ 21,93 para os plantios convencional e plantio direto, respectivamente. Tá? E na safra 2007-2008, os custos foram de R$ 22,40 e R$ 21,20, respectivamente, também para o convencional e o plantio direto. Então, inferiu-se que o uso do sistema plantio direto no cultivo de soja do Cerrado Piauiense não somente proporcionou vantagens econômicas, mas, sobretudo, contribuiu para a sustentabilidade do agroecossistema. Então, pessoal, um processo erosivo, ele, além de causar danos econômicos, né, você perde ali tempo, que eu acho que é o mais importante. Você desestabiliza um agroecossistema. Então, as perdas, nesse artigo aqui, ele mensurou as perdas que podem ser mensuráveis, né? Que são os custos de produção, que são os fertilizantes, né? Mas as perdas são muito grandes. Então, é um artigo para ler, para refletir e trazer isso para a nossa região. A nossa região aqui do norte do Mato Grosso do Sul, especificamente Coxim, é uma região de pecuária. A gente visualiza bastante pastagem degradada. E qual é o custo disso?
não só de reposição de nutrientes, mas a perda física, estrutural do solo, a química, claro, a biológica, e o quanto esses pastos poderiam estar sendo produtivos e não, né? E a realidade que a gente vê não é bem essa. São pastos degradados em processos erosivos e que, se algo não for feito assim, médio prazo, de curto a médio prazo, a situação fica pior ainda. Beleza? Então fica aí a aula atividade de leitura e reflexão para vocês. Qualquer dúvida, como sempre, só me chamar no WhatsApp.